Fala, meus queridos empresários, tudo bem com vocês? Eu me chamo Giarson Lima, estamos aqui diretamente do estúdio da Gelima Contabilidade Consultoria Empresarial e hoje vamos de mais um episódio do nosso Alvo Certo, ok? E eu queria falar hoje para vocês de um grande mercado que nós iremos aprofundar. Um mercado hoje que gera milhões e milhões e milhões de receita, ou seja, na casa de bilhões de reais, que sustenta milhares de famílias, que empregam a maioria das pessoas nesse país. O ramo de supermercados, ou seja, o próprio varejo. O varejo está sofrendo aí uma série de mutações, alterações, e por conta da reforma tributária também. E claro, a gente tem que trazer um especialista que entende muito bem desse negócio. Estou aqui com um amigo meu, o Emerson Costa, dono da EC Consultoria, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, aprofundar mais esse projeto. Emerson, seja muito bem-vindo à nossa casa. Eu que agradeço, Lima. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco desse varejo, né, dessas redes de supermercado que existem hoje no Brasil, do supermercado de bairro também, né, e falar um pouco do que acontece, de como é que essa consultoria funciona, como é que nós estamos chegando até ele, juntamente com a Gelima e nossos parceiros que estão junto conosco hoje. Show de bola, show de bola. Emerson, só para o pessoal, antes que a gente se aprofunde no assunto, só para o pessoal poder te conhecer. Quem é o Emerson? Emerson é uma pessoa que está há 17 anos no mercado, 17 anos onde ele vive varejo, anda no varejo, procura as novidades, as inovações do varejo, todo tipo de negócio, todo tipo de movimentação nova, eu estou lá dentro procurando entender mais. E hoje nós estamos junto com a Gelima nessa parceria, né? Justamente para a gente poder fazer esse negócio alavancar muito mais. Exatamente, gente. Vocês não têm noção o mar azul que é esse ramo do supermercado, do varejo. E, Emerson, e como foi a ideia que surgiu? Olha, agora é o momento certo, vou fundar a EC Consultoria. Quando foi que ela nasceu? Quando foi que ela cresceu? Assim, olha, tipo, a ideia saiu do papel, eu vou colocar ela em prática agora. Eu tive uma oportunidade, né, há alguns anos atrás, há uns 4 anos atrás, onde eu trabalhei em um grupo muito grande, onde eu aprendi muito sobre supermercado, onde eu desenvolvi essa experiência, né? E depois disso eu fui para uma empresa de consultoria, onde eu trabalhei prestando consultoria para supermercado de bairro. E ali nasceu a paixão. Nasceu mesmo o encontro mesmo daquilo que eu queria para mim. Eu disse, não, é isso aqui que eu quero e é isso aqui que eu vou fazer. Porque eu vi que o dono de supermercado, principalmente de varejo, de bairro, ele tem essa necessidade, né? O supermercado hoje ele cresce desorganizado. E quem está ali para poder dar esse apoio? Quem está ali para dar essa ajuda? Quem são as pessoas que estão preparadas para organizar isso para eles? E dali nasceu a EC Consultoria. Poxa, que bacana, que bacana. Ou seja, a EC Consultoria, ela nasceu de uma dor de mercado. Uma dor de mercado. Ou seja, o dono do bairro, no caso lá, ou no caso o varejista, né? Ele tem a empresa dele e ele começa a crescer, ele começa a tentar ali se estruturar, ele começa a se perder, é fluxo de caixa, é venda, é promoção, é concorrência, é precificação, é contabilidade, e aí precisa aí de um lugar onde ele, tipo assim, olha, eu já tenho esse profissional aqui, esse profissional ele tem esse know-how para me organizar, colocar as melhores estratégias do mercado, é exatamente isso, né? Isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. O dono do supermercado, ele quer vender barato, mas ele não tem gestão. E se de repente ele vender barato, ter gestão e dominar tudo? Imagina isso. Verdade. E é para isso que entra a consultoria, para ensinar ele isso. Sim, sim. Aonde a gente pega e faz toda a análise precisa dentro do negócio dele e chama nossos parceiros. Porque se eu for dizer, Emerson, sua empresa sabe de tudo. Não, mas eu tenho time forte e preparado para isso. Sim. Eu tenho a Gelima, Sim. eu tenho a Superju com a gente. Sim. A gente tem a DS Solution, Sim. que é um sistema onde eu posso acompanhar 100% os números, poupar tudo aquilo e dividir entre a minha equipe para que a gente possa poder conseguir mostrar isso para o desenvolvimento da empresa. Sim. Certo? Perfeito, perfeito. Emerson, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente teve uma experiência. Nós tivemos uma experiência, sabe que a gente foi fazer uma avaliação inicial. Antes que o pessoal conheça um pouco mais dessa bagagem que nós tivemos aí, que foi muito boa, muito importante, eu queria que tu falasse assim, por exemplo, desse um exemplo até para o pessoal que está nos acompanhando, no caso da rede de supermercados, e como é que funciona quando a EC Consultoria ela entra dentro desse primeiro momento nesse supermercado. Porque o dono, ele conhece até ali. Ele conseguiu chegar na casa do faturamento de 1,5 milhão mês, daquela forma. Mas como é que ele consegue? Tipo, meu Deus, eu tô aqui um tempo, eu não consigo crescer, parece que eu estagnei, e aí agora eu tô começando a cair de novo, e o cara tá um tempão naquele mesmo faturamento, e a margem dele é muito baixa. Explica como é que funciona esse primeiro momento que você entra dentro do supermercado e consegue exercer essa primeira avaliação. Olha o que acontece hoje com o dono do supermercado. E o que acontece com a consultoria quando ela vai para dentro do supermercado.
Geralmente o dono do supermercado ele só tem tempo para comprar, vender, pagar boleto e vive aquele ciclo todo aquele momento. Tá preso. Ou seja, ele não tem gestão de estoque, ele não consegue saber, se você perguntar aí, tem quanto de mercadoria hoje dentro do teu estoque? Ele não consegue te dizer isso. E o que a consultoria faz? É justamente entrar para dentro de todas as áreas do supermercado dela, entender o estoque, entender quais são as dificuldades que lá dentro tem e, muitas das vezes, entrar para dentro do financeiro dele, entender como é que está a contabilidade, se a contabilidade está ajudando ele. Verdade. Porque não tem como o dono de supermercado, ele dá lucro se ele não tem uma estratégia de contabilidade dentro do negócio dele, se ele não tem uma estratégia contábil. Certo? Então, nós, nesse momento, a gente faz todo esse tipo de análise e a gente consegue trazer eles para mais perto da gente, através da confiança que eles nos dão. Né? Ou seja, a gente pega e desenha todo tipo de estratégia de encarte, estratégia de organização, estratégia de layout, de precificação e da parte contábil também. Não, tranquilo. E pegando uma dentro, sobre essa parte de contabilidade. Gente, eu tive uma experiência recente, não só aqui no escritório, que a gente já está na casa aqui dos 300 clientes, mas nessa parte do varejo em especial. E a gente teve uma experiência e a gente foi fazer uma análise de um cliente. E esse cliente, a gente percebeu que a contabilidade é um grupo muito fechado. Ela é muito fechada, a contabilidade é um grupo muito fechado. Foi difícil até para eu entrar. Mas quando a gente conseguiu ter acesso aos documentos, eu percebi que o próprio dono do supermercado, ele não sabe absolutamente nada do que acontece no fiscal dele. Nada no departamento fiscal. Ele só sabe assim, ó, tu tem isso aqui para pagar. Ponto. Tu precisa disso aqui para comprar. Ponto. E aí, quando a gente vem para a parte dos documentos, isso é um adendo que a gente tem que deixar muito claro, é que os donos de supermercado, assim como donos de empresa, eles não podem ficar assim, fechar os olhos para essa parte administrativa. Fechar os olhos para os seus números, para a parte contábil, para a parte fiscal. Ou seja, ele tem que aprender a olhar o DRE dele, o gerencial dele, o fluxo de caixa dele. Só para você ter noção, Emerson, o que foi que eu identifiquei? Eu identifiquei que existe empresas do lucro real, geralmente são empresas de lucro real, que o SPED fiscal, eu falo aqui do Maranhão, o SPED fiscal deles, existe uma série de regras montadas, todas falsas, todas erradas, só para validar a informação para enviar para a Secretaria de Fazenda. Então, assim, o contador lá, ele não está preocupado em realmente fazer a análise. Ele está se apropriando de créditos indevidos. Porque a empresa de lucro real, ela depende muito de crédito de PIS e COFINS e ICMS. O cara, às vezes, nem sabe que, por causa da contabilidade, ele não precisa fazer tratativas, principalmente com seus itens principais, com empresas de Simples Nacional. A empresa de Simples Nacional, ela morre o crédito. Não é que você não vá trabalhar, gente, com a empresa do Simples Nacional. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas para a cadeia de tributação, o Simples Nacional, ele não te gera crédito. Então, você tem prejuízo. E aí, existe aí umas manobras que o contador acaba fazendo para poder apagar esse incêndio, né? Mas ele poderia simplesmente corrigir a compra. A compra corrigiria um impacto absurdo dentro do fiscal, né? Se eu for continuar aqui, eu vou dar vários exemplos. O próprio aluguel do supermercado dá 9,25% de crédito de PIS e COFINS. E o cara não sabe disso. Você entende isso? Eu vou dar outro exemplo. A energia absurda que o cara paga naqueles freezers dá 9,25% de crédito de PIS e COFINS. Se eu for dizer mais aqui, aqueles freezers enormes que você me apresentou, todos eles têm um CIAP, tem um 48avos de ICMS, crédito de ICMS que o cara pode compensar no débito, não pagar no final da ponta. O crédito presumido para atacadista, o cara não tem esse direito de gozar, porque simplesmente os contadores da base não estão fazendo. Então é por isso que a gente está fazendo essa reunião aqui, porque a gente tem muito para mostrar para vocês. É verdade, Emerson? E até mesmo a estrutura de gôndola, né? Que é algo que a gente, dando uma volta dentro do supermercado, e você mesmo, Lima, mostrou a oportunidade que aquilo ali tem. Eu disse, sabia que um monte de crédito pendurado aqui, ó. E muitas das vezes o dono do supermercado ele não sabe do que está acontecendo. Lima, e eu tenho uma pergunta para você. Às vezes tem muito dono de supermercado ainda que está perdido, né, no Simples Nacional faturando 1 milhão. Não. E assim, eu te pergunto, o que é que ele está perdendo e como é que ele pode reverter essa situação? Certo. Boa pergunta, boa. Vamos lá. Tem uma reunião que aconteceu essa semana, tem a ver com essa tua pergunta. E um colega disse pro outro assim, eu já tô faturando 2 milhões. Aí ele falou assim, beleza, mas tua empresa não é Simples Nacional não, né? Aí o outro falou assim, é do Simples. Então você é um... Então sai do armário, cara, tu tá jogando errado, cara. E eles começaram a se esculhambar. E ele ficou sem entender. E aí eu vou explicar que tem a ver com a pergunta. O que acontece? Gente, empresa do Simples Nacional é uma empresa que ela é muito fácil de trabalhar, entre aspas. Não é tão simples, mas ela é fácil de trabalhar. E principalmente é uma empresa que você paga todos os seus impostos em um único documento. Ponto. Esse é o Simples Nacional. Só que quando você está nessa média de 50, 60, 70 mil, é bom que você comece a fazer uma avaliação.
Mas quando você já tá com R$ 1 milhão, cara, você tá gastando dinheiro demais. Eu vou explicar por quê. As melhores compras do mercado, ninguém vai querer te vender. Os melhores acordos do mercado, ninguém vai querer fazer acordo contigo. Os melhores clientes de ponto ou na cadeia de distribuição do mercado, ninguém vai querer fazer tratativas contigo. Por quê? Porque tu não passa crédito pra ninguém. Você não passa crédito. Que crédito é esse? São créditos tributários. Você tem que entender que para melhorar a tua precificação, para aumentar a tua margem de lucro, você precisa ter crédito para comprar e crédito para distribuir. Eles acompanham a transição de mercadoria. E quando você não tem isso, o cara diz assim, opa, tua empresa aqui é optante pelo Simples, ó, eu consigo trabalhar contigo. Eu quero 40 mil de ti, mas se tu sair do Simples Nacional. Não é que o cara não quer trabalhar com você, é porque a tua empresa prejudica, a tua empresa hoje no Simples Nacional prejudica a próxima empresa da cadeia. Você não consegue jogar com grandes players, né? Com os grandes players do mercado. Esse é o primeiro problema. Segundo problema do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um CNPJ, ele é um enquadramento altamente limitado para esse segmento, na cadeia, principalmente quando você está com faturamento de R$ 1 milhão, ok? Você tem os benefícios do próprio Simples, mas bora lá. Você quer um benefício de crédito presumido de CMS. Você não pode, porque você é Simples Nacional. Você quer um incentivo fiscal. Você não pode, porque você é Simples Nacional. Você entende? Você tá vendo que você tá todo travado? Então, o Simples Nacional ele não é interessante. Muito pior ainda se você tiver faturamento acima de R$ 1 milhão. Essa é a questão, Emerson. E mais uma pergunta. Isso aqui eu acho que todo dono do supermercado está se perguntando, é a dúvida do momento. Como é que fica agora em 2027 para quem não se organizou agora, em 2026? Meu amigo, essa é uma pergunta de ouro. Vamos lá. Em 2026, já foi sancionado um modelo teste para CBS e IBS, que são pautas da reforma tributária, ok? E isso também a gente vai tocar nesse assunto chamado de split payment, que é o desconto imediato do imposto na operação que o governo vai interferir no direito de você receber seu recurso. Então, o que acontece? Você tem um ano de 2026 inteiro para se organizar, para se preparar. Empresas, pontuem isso, empresas desorganizadas elas sofrerão de forma absurda na reforma tributária. Sofrerão reformas absurdas. Sanções pesadas. Porque 2026 você tem até 31/12/2026 para ficar organizado. Sistema, alíquota, imposto, precificação, operação. Cliente desorganizado, empresário desorganizado, sabe o que vai acontecer com ele em 2027? Multa. Baixa de margem. Vai ter queda da concorrência. E vai sucumbir os impostos de forma automática. Então, assim, pense bem se você quer ficar desorganizado, sem sistema funcionando, dando gambalacho em nota, fazendo aqui nota fria. Ou seja, se essas operações todas elas vão acabar esse ano. O modelo teste começou agora. Vou te dar um exemplo. Agora em agosto, se eu estiver enganado, até esse final de agosto de 2026, todas as empresas já têm que estar automaticamente já cadastradas com o IBS e o CBS. São os impostos naturais no sistema. A maioria não está nem usando o sistema direito. Então, fica uma adendo aqui. Se organizem. Ou seja, o grande problema do varejo não são os grandes players que não deixam o cara crescer. Se o dono de supermercado ele não tiver uma estratégia tributária bem estruturada, se ele não tiver um plano de ação bem organizado, se ele não tiver gestão do negócio dele, com perda, com tudo aquilo que é excesso dentro de loja, que é ativo parado. Sim. Se ele não tiver uma consultoria bem organizada, onde ela possa mostrar o caminho para que ele possa se libertar verdadeiramente de todo tipo de situação que vai gerar atraso em 2027, sinto muito. Verdade. Eu sinto muito. Possa ser que ele não sobreviva em 2027. É possível. Não chega nem meio do ano, 2027. É possível. Porque, olha, vou te falar uma coisa bem aqui. O grande lance hoje da reforma tributária é a organização. Vai ter que ter muito planejamento esse ano para funcionar próximo ano. E sabe qual é a parte mais incrível que ainda me preocupa? E eu, como uma pessoa que vive do varejo, e você que é um especialista nessa área, é de ver que muito dono de supermercado ainda não olha para isso. Verdade. E eu digo que está fadado ao fracasso, o empresário, na verdade, fala em geral, que não olha para esse lado. Verdade. Né? Pois não tem como o supermercado sobreviver sem olhar para essa parte, se não tiver uma estratégia organizada dentro desse negócio. Verdade. Né? E dentro disso, Lima, o que é que você me diz hoje? O que é que o dono de supermercado, o que é que o empresário precisa fazer para que ele comece a organizar com isso? Né? Para que ele possa tomar uma decisão desde já de correr contra o tempo? O que é que ele precisa fazer para chegar nesse ponto aí de mudança? Dá tempo. O que ele tem que fazer? Primeira coisa, ele fazer um pequeno checklist.
Ele chega, chama a equipe dele, no caso, e diz o seguinte, olha, como é que tá? Me chama, me marca uma reunião com o meu contador, o pessoal do sistema, ok? E o meu financeiro. A reunião tem que começar por aí. E, se possível, o meu jurídico, tem que ter um jurídico envolvido. Me diga uma coisa, quais são as principais pautas que mudou esses últimos meses? Pronto, esse é o ponto, ele já vai ter ali bem alocado. Segundo, chama a contabilidade para mim, verifica o que foi feito e o que não foi feito ainda, faz um checklist para mim. A contabilidade vai verificar e vai fazer também uma auditoria no sistema. Fez a auditoria, passa para o pessoal do sistema, o pessoal do sistema faz a correção e começa a fazer os modelos, porque são os modelos testes agora. É o modelo, é hora de testar, é agora, né? Então, se tiver de acontecer qualquer tipo de erro, que erre agora, porque agora tá liberado errar. Tá liberado errar. Então, é o momento de testar agora. Agora, próximo ano, não. Próximo ano tu vai querer corrigir na operação, então tu já vai começar primeiro a perder dinheiro. Agora se for um quantitativo alto. E multas. Você teve o ano inteiro. Não adianta chegar, poxa, Receita Federal, poxa, Estado, eu tive isso, eu teve um problema com isso. Eu quero saber se teve o ano inteiro. Passou na televisão, soltamos notas, a contabilidade no Brasil inteiro foi avisada. Então assim, se você tá com uma contabilidade que não te entrega, troca de contabilidade agora. Não tem esse negócio não, troca de contabilidade agora. O contador, beleza, chama o contador aqui pra catraca, ó, me diga o que tá acontecendo aqui, o que eu preciso fazer agora, essa reforma tributária agora? É isso que eu tenho que fazer. Outra coisa, tá precisando, tá com a casa bagunçada, não tá conseguindo se organizar, chama a SC Consultoria. Chama a SC Consultoria. É porque a SC Consultoria ela tem uma vantagem, é a qualidade de ponta. É o que ela faz? Ela entra lá, eu digo mais pra vocês, eu estou entrando nesse ramo porque a SC Consultoria nos colocou lá dentro. O que ela percebeu? Ó, peraí, eu não posso trabalhar com essa contabilidade que tá aqui. Eu preciso chamar uma contabilidade boa para entrar aqui e para me ajudar a ajustar. E é isso que nós estamos fazendo. É exatamente isso. E eu, como consultor de varejo, eu não posso estar dentro do negócio do meu cliente, onde está o meu nome, o nome da minha empresa, e não mostrar para ele onde está o erro. E deixar ele permanecer no erro. Então, a EC Consultoria, ela trabalha com verdade. Ela trabalha com a verdade. E a verdade é mostrar para o cliente aonde tem as oportunidades de crescimento para o negócio dele. E se, de repente, a contabilidade dele não for algo que ajude, justamente nós estaremos mudando. Vai autuar, né? Dizer, ó, tá na hora de trocar essa contabilidade bem aqui, ó. Ou ela muda. Ou ela se adequa ou ela muda. Isso. Exatamente, perfeito. Então a gente trabalha dessa forma, né? E Lima, para continuar aqui, né? Como foi a tua experiência? Teve uma oportunidade de estar comigo em campo, né? Top demais. O que tu achou? O que tu entendeu dessas redes de supermercado? O que tu achou do varejo de bairro? Cara, eu vou ser bem sincero contigo, ainda mais que a gente estava no sul do Maranhão. E foi uma aventura absurda. Primeiramente, agradecer a aventura. Porque, primeiramente, eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito. Eu como contador, é importante que eu olhe o fato para que eu possa escriturá-lo. E até usar o fato concreto, que a gente usa aqui uma coisa no termo do direito tributário, chamado de fato gerador, que é o que acontece antes da designação do imposto. E o que acontece? E lá também mostrou o fato, como é que acontece. Mostrou isso, mostrou aqui, e acabou mostrando muita estratégia simples que faz um impacto absurdo, que a gente vai falar sobre isso. E aí, a gente teve essa oportunidade de conhecer isso de forma certa. Emerson, como foi que eu voltei de lá? Eu tava até conversando com o meu sócio aqui, dizendo o seguinte, a minha cabeça voltou enorme. Por quê? Porque eu enxerguei um mundo que a gente só olha nos livros. Entende? Eu estava lá, eu olhei cada degrau, cada altura daquela loucura ali. E outra coisa, a gente não tinha sossego pra nada. O cara só fazia bater o nome da gente, bora, vamos pro outro interior. E aí, já ia pra outra cidade, pra outra filial do outro supermercado. Então, assim, é um problema maior do que o outro. É absurdo. Ali precisa de ajuda. Eu digo assim, por exemplo, se tu não tivesse o conhecimento que eu vi o que tu fez lá, o conhecimento que tu tem, meu amigo, o cara tava perdido. O cara tava perdido. O impacto financeiro era absurdo. E aquilo ali foi uma experiência muito boa pra mim. Então, toquei à noite, o que eu fiz? Eu escrevi logo uma apostila. Dizendo, rapaz, dá pra tirar crédito daqui. Olha, o cara consegue reduzir imposto dali, porque eu vi como é que funciona. A câmera fria, tu me apresentou como é que ela é, tal, não sei o quê. A parte da carne, né? A diferença lá, da banda do boi e da caixa. É top aquela estratégia ali. E aí você assim, pô, cara, isso aqui vai fazer um impacto do caramba também. Olha, tem a parte aqui do desperdício, pode emitir uma nota fiscal aqui e tal. Então, assim, eu acabei saindo de lá com uma mentalidade muito maior do que eu imaginei que seria. Entendeu? Eu até te agradeço pela oportunidade, porque foi o que me deu o conhecimento. Hoje, eu, tipo assim, agora eu consigo fazer o estrago desse cara. O estrago do bem. Mostrando pra ele que ele vai ter muito mais a economizar e aumentar mais de lucro. E supermercado é isso, né? Supermercado, ele é ritmo. Supermercado, ele depende disso dentro dele. Depende do básico bem feito. Todas as vezes o dono do supermercado, ele tá lá dentro, mas ele não enxerga as oportunidades que aquele lugar dá pra ele. Ele não entende que, muitas das vezes, uma posição de um produto de um lado para o outro vai fazer toda a diferença. Sim.
que muitas das vezes ele não enxerga que a padaria dele, com aquela perda, ele pode gerar um crédito para ele. crédito para ele. Que aquela perda lá que ele jogou fora, ela não pode ser só uma perda. Uma perda, não é simplesmente uma perda. E muitas das vezes ela é só uma perda para muitos pra muitos que não têm conhecimento. Verdade, Né? verdade. E a falta de conhecimento muitas das vezes leva a isso, né? Leva ao erro. Então, a EC Consultoria hoje, ela serve para isso, para que o dono de supermercado não vá perder, mas sim ganhar. Sim. Né? Então, dentro disso, hoje a gente trabalha dessa forma, trazendo conhecimento, trazendo inovação de mercado, trazendo oportunidade de conhecer mundos novos, conhecer pessoas preparadas. Sim. Certo? Ó, vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, eles não tinham, para conseguir imprimir um relatório, eles tinham que imprimir várias páginas de um sistema. Quando eu comecei, há muito tempo atrás, essa consultoria, tipo 3 anos atrás, a gente tinha que enviar, eu quero saber quanto foi que vendeu ano passado, quanto foi que vendeu esse ano. Eu queria fazer um comparativo de categoria para entender a venda. Muitas vezes eu tinha que fazer tudo aquilo, jogar no Excel e conseguir trazer um número para ele. Hoje não, a gente tem um BI, onde esse BI ele consegue trazer isso em apenas um clique. Então, ou seja, Consegue fazer um comparativo lado a lado ali. hoje o dono de supermercado ele tem essa facilidade para ele, que antigamente não tinha, né? Verdade. E com isso a gente tem botado na mesa muitas oportunidades. Precificação. O dono de supermercado não sabia o que é uma estrutura mercadológica. Uma estrutura mercadológica, ele não sabe quanto é que ele ganha no açougue, ele não sabe quanto é que ele ganha lá na padaria, ele não sabe o que é uma mercearia salgada, uma mercearia doce, ele não sabe quanto é que ele ganha por setor e quanto é que ele tem que precificar para poder ter a margem boa do setor. E hoje a gente já consegue trazer isso, trazendo informação da Abras, Associação Brasileira de Supermercado, né? Muita informação quente que está acontecendo agora, né? No dia a dia a gente está trazendo para dentro dessas redes hoje. Inclusive teve agora, né? O encontro do pessoal da Abas aí. A gente teve a oportunidade de receber até o convite aí. Um abraço ao pessoal da Superjua. Fizeram o convite também, mas estava muito em cima. Enfim, mas próximo ano a gente está lá, firme e forte. Falando em Superju, uma empresa muito parceira, eu acredito que todo dono de supermercado ele precisa ter uma Assessoria consultoria jurídica, né? Hoje em dia, quando eu digo que a diferença do supermercado de bairro para um grande player, o player ele tem mãos para poder fazer as coisas. O cara lá da rede menor, ele precisa de conhecimento para poder chegar perto daquilo que eles estão fazendo. Exatamente. E o que a gente faz? A gente traz isso para eles. Ou seja, a Superju hoje é uma empresa que trabalha a parte tributária dele, incentivando para ele, mostrando para ele onde está o erro. Ele consegue defender ele em qualquer tipo de ação dentro do supermercado, apenas por uma mensalidade que ele paga por mês. E tem ali o cara perto dele, ali, uma equipe de mais de 20 advogados que estão com mais de 300 supermercados dentro do Brasil. Verdade. E agora a gente virou parceiro deles também. Muito bom, muito excelente parceria. E acho legal a forma com que eles dizem assim, ó o seguinte, bota a Gelima aí, pra gente trabalhar junto aí, ver se a gente consegue desenrolar esse negócio aí. Já tem o Emerson, né? A gente já consegue fazer esse grupo e consegue desenrolar, desafogar a vida desse empresário. E Emerson, deixa eu te perguntar uma coisa que foi bem interessante. Uma certa vez a gente estava conversando, e aí eu perguntei assim, Emerson, ó, a margem de lucro de um supermercado, geralmente uma fase mediana ali, né, entre 3 e um bom supermercado chega a ser 5, 6, que é muito difícil, né, o lucro líquido. E a gente percebeu que dentro do supermercado tem vários departamentos. Esses departamentos tem o departamento do caso do açougue, da panificadora, tem os commodities, né, no caso ali arroz, feijão, tal, enfim. Me diga uma coisa, o que de fato dentro do supermercado gera mesmo dinheiro? O que gera dinheiro hoje dentro do supermercado, o que dá lucro dentro do supermercado hoje é estratégia. É estratégia. Vou te dar um exemplo. Se você pegar uma padaria atendimento, Sim. ela é um tipo de negócio, porque o cliente ele vai pedir ali, aí me dá uma coxinha. Muitas das vezes ele é até mal atendido, porque a pessoa que está do outro lado não está com vontade de atender. Verdade. Ela não está no dia bom, Verdade. trabalhando com o ser humano. Quando a gente pega uma padaria e vira ela para autoatendimento, é no peso, estratégia, saiu de valor de unidade para quilo. Tem as suas variantes, Ou seja, a gente acabou de subir uma margem de 30% para 55%, porque foi uma estratégia. E ainda existe uma diferença, a gente dobra o valor. Por que, Emerson, que dobra? Porque toda vez que você está no autoatendimento, você nunca pega aquilo que você quer, você pega mais. Verdade. E isso eu desafio qualquer pessoa que vai no autoatendimento, no self-service. Acho que tu mesmo já foi. Eu demais. Eu vou começar um pouquinho. E acaba botando um pouquinho a mais. mais. E isso é estratégia. Muitas das vezes o dono do supermercado ele até sabe disso, mas ele não coloca em prática, por medo do novo. Emerson, outra coisa. Dentro dessa área toda, o peso do açougue, eu vejo que o pessoal reclama muito do açougue. O açougue, ele tem um custo pesado. O cara que tem lucro no açougue, ele é um sonhador.
Mas eu sei que existe estratégia para açougue melhorar. Tu poderia dizer uma estratégia? E tipo assim, ó, isso aqui vai fazer uma diferença absurda se você fizer no seu açougue. Você falou do ponto mais importante hoje dentro de um supermercado. Quando a gente fala do setor de perecíveis, eu falo açougue, eu falo padaria, eu falo um hortifruti, mas me referindo a açougue. São setores que servem para arrastar cliente para dentro de loja. Vou te dar um exemplo por que isso acontece. Um açougue, ele traz uma pessoa de 3 a 4 vezes por semana no teu supermercado. Quando eu falo de padaria, eu estou falando de 7 vezes no teu supermercado. Quando eu falo de hortifruti, eu estou falando aí de 4 vezes, 5 vezes. Passar a semana inteira. Ou seja, quando eu falo de óleo, arroz, açúcar, eu estou falando de 1, 2, 3 vezes em um mês. Mas o cliente vem mesmo para pegar a tua parte de perecíveis. E quando eu vou para açougue, eu falo de um setor muito, mas muito difícil desde o açougueiro. Muitas das vezes, o dono do supermercado, ele não para fazer reunião com o time, ele não para estudar os números do setor. E agora mesmo a gente pegou uma loja há pouco tempo, e essa loja vendia R$400 mil de açougue com R$200 mil de prejuízo. Ou seja, sem estratégia dentro do setor, sem observar as oportunidades. Se eu pegar os grandes players hoje, os referência dentro do Maranhão, eles não trabalham com boi casado. E vendem e são líderes do mercado, trabalham com caixaria. Então, muitas das vezes, aí está o ponto-chave das oportunidades que a gente precisa trabalhar. É como trabalhar, como isso pode entrar lá dentro do supermercado. Como eu posso fazer um embandejado? Vou dar um exemplo aqui. Pegar uma toscana, botar na bandeja Prime. Uma bandejinha Prime, botar lá e botar o quilo. Às vezes o quilo dela lá eu comprei de R$12,90. Mas eu botei o quilo de R$25. Olha só o tamanho da oportunidade. E eu botei só 500 gramas. Detalhe, 500 gramas. Ficou barato. O cara pagou 12. E lembrando, viu? A embalagem tu tá querendo incluir também dentro dos impostos, tá? Só pra deixar muito claro. Só para você ver o tanto de oportunidade que tem dentro do supermercado. Vou te dar um exemplo. Emerson, mas por que tu falou que açougue é um tema assim complicado? Porque no açougue, muitas das vezes, o osso é jogado fora, mas o dono do supermercado não gera a perda daquilo, não resiste. Não dá aquilo como... Se ele for lucro real, ele pode deduzir aquilo como imposto. Justamente. Né? E muitas das vezes não faz. Joga tudo fora. Entendeu? E isso é o grande... Às vezes ele pega aquele osso, ele vende de R$3, mas ele comprou o gado de 23. E ele está vendendo o quilo do osso de R$3. O que é melhor? Eu deduzir como imposto ou vender de R$3? Rapaz, muito melhor deduzir. Então é isso que acontece hoje. É outra margem, um outro Então local. existe muitas oportunidades de mudar e virar a chave do negócio e a gente não vira. Por quê? Porque o dono do supermercado, muitas vezes, ele não tem a informação. Emerson, eu queria te fazer uma pergunta que é um ponto crucial e acontece com vários negócios e não deve ser diferente também no ramo de supermercados. Ainda mais porque eu vivenciei isso. Bora falar de gestão de pessoas. Vou dar um exemplo pra ti. O cara do compra, o cara que é o comprador, que é o faturista lá, ele precisa ter noção de alguma coisa, né? Mas acima dele tem uma outra pessoa. Tem um supervisor. Acima do supervisor dele tem um gerente. Ok? E assim das demais áreas dentro da empresa. Eu percebi que, às vezes, eles colocam pessoas de qualquer jeito em área só por afinidade. Eu queria que tu me explicasse, tu como consultor nesse ramo, com todo esse know-how que tu tem, como é que funciona quando tu entra no lugar e tu vê um time todo viciado? Todo viciado. Como é que tu faz pra mudar aquilo ali, cara? Vou falar da minha experiência, porque eu vivi cada degrau desse. Eu vivi cada oportunidade desse. Eu fui gerente, eu fui supervisor, eu fui gerente regional, tomei de conta de 60 lojas no Maranhão. Ou seja, só uma loja tinha 450 funcionários. Imagina cuidar de 60 lojas com essa quantidade de cada uma de funcionários. Existe uma hierarquia. Muitas das vezes, quando eu vou para o varejo, para o dono de supermercado, o que acontece? Todas as vezes, ele pega a pessoa e trata com coração. E a empresa, ela não pode ser dessa forma. Ela precisa tratar o negócio como dinheiro. Eu não posso ter gente como despesa. Eu preciso ter gente para ter resultado. Foco é resultado. Resultado. Não pode ser despesa. E muitas das vezes o dono do supermercado ele não sabe como tratar isso. E eles mesmos já confessaram para mim, mas é porque eu trato muito mesmo assim, eu tenho medo às vezes de tratar e tal. Mas não é assim. Quando você estiver levando o seu dinheiro como brincadeira, o seu dinheiro vai tratar você como brincadeira. Mas quando você começar a tratar ele sério, ele vai te levar a sério também. Ele é a única coisa que não vai levar desaforo para casa. Entendeu? Então, muitas das vezes é isso. A parte de gestão.
Primeira coisa que eu preciso entender dentro de um supermercado, e principalmente do supermercado de bairro, que acontece hoje, é o seguinte: a minha empresa tem capacidade de contratar esse perfil? A minha empresa precisa desse perfil? Primeiro ponto. Muitas vezes o dono de supermercado quer trazer um gerente de fora, quer trazer um cara que não tem experiência, o cara foi um vendedor de uma empresa e quer transformar ele num gerente. Nós vamos perder um bom vendedor que tinha da outra empresa. Sim. E vamos perder um gerente também. Sim. Então, o que eu preciso fazer? Muitas das vezes, o que eu preciso fazer dentro da empresa é valorizar a minha prata da casa. Muitas das vezes, a prata da casa está muito mais preparada para a oportunidade do que o cara que está vindo de fora. Entendi. Mas pela convivência, eu não acredito no profissional que eu tenho dentro de casa. Que às vezes ele tem muito mais confiança em tratar, ele tem muito mais confiança em fazer aquilo acontecer e apenas quer uma oportunidade. E eu já vi muito isso acontecer nesses anos que eu estou trabalhando. De pegar um cara ali de repositor e dizer assim, esse cara aqui vai dar certo como gerente, porque ele já sabe todos os processos. Entendeu? Ele vivenciou, ele sofreu cada dor que eu sofri aqui junto comigo. Então, esse cara, ele merece essa oportunidade, é por mérito mesmo. Entendeu? E a questão dos vícios, é muito importante eu saber se eu preciso isso dentro da minha empresa. Se eu vou ter mesmo que trazer isso para dentro da minha empresa. Possa ser que isso possa ser um arrependimento e algo difícil de tratar no futuro. Então, eu tenho que tratar desde já. Eu tenho que tomar decisões de forma correta. Sim, entendi. E Emerson, eu tava percebendo aqui, no caso da gestão de pessoas, né, que às vezes você tem uma pessoa lá que só precisa de uma oportunidade. Ela já sabe fazer basicamente tudo. Ela só precisa, tipo assim, ó, a pessoa tem perfil, mas ela não é vista. Ela não é vista. Aí você traz um cara de fora que ele não tem a vivência da casa, não conhece as etapas da casa, talvez tenha experiência até de um outro segmento, mas já foi gerente em algum lugar. E aí ele traz esse modelo de funcionamento para dentro da casa. Eu te pergunto, na tua experiência, isso dá certo? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu. Eu tenho um cliente, uma cidade aqui próximo de Santa Inês, né? Esse cliente, o sonho dele era vender 1 milhão. 1 milhão. Hoje esse cliente ele passa dos 3 milhões. Nossa! Entendeu? Tivemos um crescimento aí de mais de 200% aí. Ou seja, é um cliente sensacional, há uma máquina de vendas hoje onde ele está. E o gerente dele, Emerson, vocês trouxeram de fora, não? Pegamos o cara que viveu cada dor do lado dele. Pegamos a pessoa que viveu cada momento, cada situação, cada mudança. Preparamos ela, explicamos para ela como a gente queria, ela entendeu a estratégia, comprou a ideia e cresceu junto. Ou seja, uma pessoa que conhece até o parafuso de 4, 5 anos atrás. Agora mesmo, pouco tempo, a gente está desenvolvendo a DRE da loja, sim, certo? E a gente cobrou ela, ó, preciso do centro de custo, eu quero que você transforme isso nisso, faça dessa forma e tal. E ela só está seguindo como tem que ser feito. Ou seja, é muito perigoso trazer alguém de fora cheio de vícios, que já trabalhou em várias empresas, enquanto eu posso ter a pessoa que eu posso fazer do meu jeito. Entendi. A empresa hoje, ó, se a gente parar para ver hoje, são mais de 300 vagas de supermercado no Brasil hoje. A Associação Brasileira de Supermercado está falando isso. É um grande desemprego hoje de oportunidades que tem dentro do supermercado. Mas o grande erro está, não é nas pessoas que não querem trabalhar, é no dono do supermercado que não sabe aproveitar as pessoas que estão lá dentro. Fica perdendo os talentos, né? Perde os talentos, perde a oportunidade de treinar o time. Às vezes o time não está nem sendo treinado. O time não tem uma reunião dentro de um mês, não tem uma reunião. Como é que o time pode chegar em algum lugar se o time não tem uma oportunidade de ouvir o que a empresa está querendo? Como é que o time vai chegar em algum lugar se ele não tem um ponto, assim, um direcionamento, um foco? Não tem como. Então, muitas das vezes é isso que acontece. O desemprego dentro da rede de supermercado não é por falta de gente. Gente tem para trabalhar. A oportunidade, a dificuldade, a exigência que está muito grande e a gente não está dando oportunidade para quem está dentro. Entendi. Esperando vir gente boa do lado de fora. É aquela história, né? É que ele começa até com uma mão de obra barata e depois que entra mesmo no ranking, é um dinheiro muito bem empregado. Tá pronto para receber até aquele salário. Ele tá pronto. Aquele cara tá pronto, não é verdade? Verdade? Eu vou puxar uma outra situação aqui bem interessante sobre falando de gestão de pessoas e para te ver que tu citou uma parte chamada de treinamento. Esse treinamento, o dono da empresa, tu citou no começo do nosso bate-papo, que ele é voltado a um ciclo. O que é esse ciclo? Ele paga boleto, ele paga isso, ele faz transferência disso e a vida dele se resume àquilo, né? Só a compra, venda e esquece, não consegue estratégia, não consegue sentar. Então eu acho que o que falta aí? E eu percebendo isso, eu percebo que
A parte do treinamento e a parte das reuniões, elas são importantes. Gente, reunião, ela é chata pra caramba, ela é muito chata. Ela é chata, mas ela é necessária. Segundo ponto você não pode cobrar nada de ninguém se você não treinou. Como é que eu vou cobrar de alguém? Por mais que o cara seja muito bom, mas ele tá errando. Se eu nunca dei o treinamento pra ele. Não é verdade? A consultoria ajuda isso demais. O que eu percebi? Eu trabalhei num lugar e eu percebi que existia uma exigência muito grande. Muito grande, muito grande no departamento de compras. O que aconteceu? Eles eram uma empresa grande e tal, enfim, uma multinacional. E aí eles pediam para esse departamento de compras fazer determinadas compras para a reforma de um forno gigantesco, na casa de uns 850 mil reais. Então era muita peça. Gastei 1 milhão e 202 mil. 850 mil era só a manutenção do forno, né? E aí esse departamento de compras, ele comprava e via muitos erros fiscais. Muitos erros de cadastro. E erros de cadastro, erros fiscais, eles são horríveis. Você se apropria de crédito indevido, você não consegue gozar de benefício fiscal e você acaba pagando imposto 2 vezes. Né? Ou seja, já ao invés de ter lucro, você começa a ter prejuízo. O que aconteceu? Eu cheguei e percebi esse problema, esse erro. Foi o que eu fiz. Eu fiz uma apostila com o pessoal do TI. Explicando, peguei ali 50 maiores erros, resumimos os erros e eu fui renovando essa apostila até que a gente passou pro departamento. Claro, eu tive que ficar até mais tarde com essa galera e começar a ensinar essa galera a usar essa apostila. Os nossos erros basicamente caíram a 40%. Hoje, no varejo, eu te pergunto, o pessoal do setor de compras hoje, dentro do varejo hoje, ele tá preparado para fazer compra, para cadastrar produto corretamente? Eles são treinados para isso? Você conhece esse varejista de bairro, esse dono do supermercado de bairro, a equipe dele tá preparada para isso? Confesso para ti que hoje não está. Não está. Ainda é um trabalho que essa consultoria tem tentado, né? Justamente mostrar para o dono do supermercado, dono da empresa, como comprar, como fazer esse tipo de situação. Só para te ter uma ideia, uma pessoa é que compra, uma pessoa é que cadastra. Essa mesma pessoa que cadastra é a que desce para precificar. Essa mesma pessoa que desce para precificar, muitas das vezes é a mesma pessoa que foi receber. Nossa, uma bola de neve. Ou seja, o cara tá lá faturando 3 milhões, né? Mas ele quer economizar muito, e no principal ele não investiu. Te dar um exemplo. Tu vai ver que todo dono de supermercado grande tem uma caminhonete 0 bala É um padrão. A primeira coisa que ele compra ele compra uma caminhonete. Vou te dar um exemplo de um amigo meu que montou um supermercado, né? O supermercado dele vendia 80 mil reais, ele tinha acabado de montar esse supermercado, e o que foi que ele fez? Comprou uma caminhonete de 140 mil. Eu vou te dar outro exemplo. Eu vou te dar outro exemplo. Eu tinha um cliente meu que faturava 600 mil, e ele tinha uma caminhonete de 300, uma Hilux, e ele tinha um outro carro lá, uma BMW, que estava para mais de 300 mil. E o supermercado dele só vendia 600 mil. Ou seja, aquilo que a gente conversou no início, o cara está muito mais preocupado em vender e achar que ele está lucrando do que investir nos processos de dentro da empresa, né? Por isso hoje não está preparado, entendeu? Não está preparado. Precisa estar preparado o dono do supermercado. Ele precisa entender da tributação, ele precisa entender do que ele está comprando, se aquela empresa que ele está comprando ela vai gerar crédito para ele. Ainda acontece muito, para te ter uma ideia que ainda acontece muito, o cara está no lucro real e ainda compra sem nota. Rapaz, eles não sabendo que isso é um tiro no pé deles. Eles não entenderam ainda. Não é vantagem nenhuma o cara tá no lucro real, tá comprando nada sem nota fiscal. E qual é a consequência disso a médio tempo? Vou falar assim, pouco tempo. Multa de 75% até 150% retroativo. Furo na base de cálculo. Apropriação indébita. Furo de crédito. Não tem como creditar. Não tem início de compensação. Não tem fato de compensação de base. Não tem redução de imposto. Né? Tem imposto que eles chamam de glosar. Né? Ou seja, você se apropriar daquilo de forma indevida. É um buraco sem fim, cara. É tudo isso como é tua margem. Tu tá achando que tu comprar sem nota, o preço é menor e é muito melhor. Mas na hora de passar, na hora de fazer a conta, o imposto é 4 vezes mais caro do que aquela nota fiscal. Ela sai mais cara no final. Muito mais cara no final. E por último, como a gente falou, se o cara não entender, se for atividade principal e a empresa for optante pelo Simples Nacional, é mais uma vez um outro problema. Além de o cara comprar sem nota, ainda tá comprando uma empresa do Simples, que não gera crédito tributário nenhum para ele. Então, assim, aí é parte onde vai uma parte enorme
do lucro líquido diretamente pro ralo. E hoje o maior sócio do dono do supermercado é o governo. Não vai querer saber. E se ele não se organizar, vai ter problema. Vai ter problema. Inclusive, existe casos gravíssimos que quando a legislação tributária ela está sendo totalmente incoerente, né? Ou seja, mal utilizada dentro desse segmento, no caso do supermercado, na sua base fiscal, as cobranças elas são feitas de 5 anos para trás. E corre risco sim, gente, de o dono do supermercado, a vida dele sair de água pro vinho e se tornar um inferno. Quem prende no caso, evasores fiscais, ou seja, a pessoa que só nega muitos valores tributários altíssimos, é Polícia Federal, não é Polícia Militar. Não desqualificando os meus colegas, eu sou filho de militar. Mas a competência é federal. Eu quero dizer pra você o seguinte, é muito sério. Então, você precisa aprender a trabalhar com impostos. O teu lucro depende de você entender trabalhar com impostos. Se você entender como jogar imposto e jogar em estratégia de mercado, eu tenho certeza que tua margem de lucro vai subir. Tenho certeza disso. Eu até escrevi agorinha aqui, né? Falei disso aqui, ó. Quem vende barato, conquista cliente. Quem tem gestão, conquista lucro. Quem une os dois, domina o mercado. Top. Faz o maior sentido. Verdade. Você tem preço, tem lucro. Não é isso? É justamente a junção de tudo isso que a gente conversou, que a gente falou aqui hoje, e mostrando que o cliente ele consegue ter tudo ao mesmo tempo. Basta ter estratégia, como você me perguntou ainda há pouco. Emerson, e aí para dar margem, para conseguir estratégia? É quando eu começo a pegar categorias a categorias e começo a estudar elas. Emerson, qual é o grande segredo dos grandes players hoje? Categoria. Se você parar para ver, dentro de uma grande rede existe um comprador lá de leite, existe um comprador lá de café, existe um comprador de biscoito, existe um comprador de cada categoria. Para quê? Justamente para poder trabalhar as estratégias. Justamente para poder fazer da melhor forma o melhor negócio. Cada um é especialista naquele segmento. Trata diretamente com aquela indústrias, no caso. Faz sentido. E aí, Emerson, como é que a gente pode transformar isso para o pequeno? Organização. Eu não preciso ter todos esses compradores dentro da minha empresa, até porque lá é um negócio menor, fatura menor. Não estou falando de um negócio que fatura lá 3 milhões. Estou comparando com um cara que fatura 30, não. Eu estou dizendo que o cara de 3 milhões, ele pode ter uma organização muito boa, tendo um sistema lá que na hora que ele for comprar, ele consegue ver, esse produto aqui não dá, chefe, esse produto aqui não me dá a tributação certa. Essa tua empresa aqui, ela não me gera... O cara tá, sabe, ele tá esperto, ele sabe o que ele tá fazendo. Ou seja, a gente monta um checklist, monta o planejamento pro cara, ele só vai seguir e a gente vai entregar o resultado que a empresa tá querendo. Vai chegar um tempo que o dono do supermercado vai chegar aqui, batendo no teu ombro aqui e dizer assim, essa contabilidade que tu me trouxe, essa consultoria que tu me trouxe, mudou minha vida. Verdade, cara, verdade. O cara sai de 3, vai pra 6, de 6 vai pra 12 e leva a gente junto. Isso é lindo. E Lima, continuando falando sobre isso, né? A gente está vendo aí que está tendo uma grande movimentação, né? Sobre, não sei como é que está isso, como é que está o teu pensamento agora, como é que a gente vai resolver isso da escala 5x2. Escala louca. Tá 6x1, 5x2, 4x3, a briga tá grande. Inclusive, já me ligaram de manhã cedo para falar sobre isso. Vou ser bem sincero com você. O governo federal, eu entendo que existe esse cuidado de querer dar mais qualidade de vida para a população brasileira. Eu entendo. Mas o Brasil é um país da festa. Tem feriado para tudo. Né? Tem feriado para tudo. A gente tem mais folgas de qualquer outro país do mundo. Nós temos mais folgas do que qualquer país do mundo. Já, se tu é narcisista, não sou. Eu tô sendo realista, porque é um pouco diferente. Né? E eu acredito que o trabalho, ele educa, ele te traz... ele te traz dignidade. Ele te deixa te honrar os compromissos. E esse é o pensamento que eu tenho. E agora, para deixar muito claro, eu entendo que a população, ultimamente, ela esteja mais doente. E tem esse cuidado, tá? Uma série de fatores, tem um burnout, tem um TDAH em alta, enfim, tudo mais. E eu sei que as pessoas precisam ter maior qualidade de vida. E isso agora estão incluindo também o trabalho. Tudo bem, tá tudo certo. Agora, bora pro ponto do outro lado. O governo federal, quando ele cria uma lei como essa, e o pessoal lá nesse embate, lá, no caso, o plenário, junto ao governo, querendo essa aprovação, o que eles estão fazendo? Eles estão olhando para um lado e estão esquecendo da outra. Porque é o seguinte, o Brasil, ele não tem apoio jurídico nenhum
O Brasil, eu falo empresário. O empresário ele não tem apoio jurídico nenhum. O empresário ele não tem apoio financeiro quase zero do governo. Os impostos são dos mais altos do mundo. E aí você corta uma parte da cadeia produtiva. Não pode ter redução de salário. Eu entendo, mas não pode ter redução de salário. E o empresário fica como? Entende? Fica como? Outro ponto importante, não é nada contra o descanso, mas se você quer dar o descanso, você tem que dar o outro lado também para que o empresário ele possa suprir aquela necessidade de diferença. Um incentivo fiscal, uma redução de imposto. Por quê? Se ele não tem isso e ele é um empresário, eu tô falando de um empresário pequeno, que não tem estrutura. E aí ele é pequeno, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que contratar mais gente. Ele vai ter que trabalhar numa escala. E se ele vai trabalhar numa escala, tem um outro problema. Ele vai ter que gastar mais. E se ele vai gastar mais, o preço do produto dele vai ficar mais caro. E se vai ficar mais caro, quem vai pagar o preço mais uma vez é o consumidor final. Ou seja, isso aqui é para o dono do supermercado. Ou seja, olha só o que a gente pegou agora aqui nesse momento. Sinal que vou ter que contratar mais gente para cumprir a escala. Temos um outro problema que daqui a pouco todo tipo de venda vai ser descontado automático, o imposto lá na maquininha. Ou seja, se o cara não tiver uma organização financeira, se ele não tiver uma organização na precificação, se ele não olhar para isso, ele não sentar para entender as categorias, não sentar para olhar a estrutura mercadológica dele e aonde ele pode melhorar e montar a estratégia do negócio dele, ele pode ter um problema futuro. Ou seja, ele precisa de uma consultoria preparada, ele precisa de uma consultoria operacional, tributária, jurídica. E ele precisa de um bom sistema para poder analisar tudo isso. Verdade. Exatamente isso. Então eu te fiz essa pergunta, Lima, justamente para poder chegar nessa conclusão. Eu já até sabia a resposta, mas eu queria muito chegar nesse ponto. Para mostrar para o dono do supermercado o quanto ele necessita disso hoje. Principalmente o dono do supermercado de bairro. Verdade. E tem muito supermercado grande, que muitas vezes o cara ele é orgulhoso, né? Ele tem um ego lá e tal, e ele acha que já está acima de muita coisa, já sabe muita coisa. E quando a gente vê que muitos grandes quebraram. Verdade. Vou dar um exemplo, Lusitana. Lusitana, né? Do pai. Né? Tivemos o Maciel, que foi uma potência dentro do Maranhão. Ou seja, muitas das vezes o ego, faz a gente cair. E não é errado, não é ruim a pessoa sentar para aprender. O dono do McDonald's falava uma frase muito interessante. Ele dizia assim: quando você se acha sábio demais a tal ponto de não se assentar para aprender, o seu próximo passo é apodrecer. Então, o dono de supermercado ele precisa se sentar para aprender. O que tu acha disso? Rapaz, eu acho que o conhecimento que te levou a 100 mil não é o mesmo conhecimento que vai te levar a 1 milhão. Não é. Eu tenho total consciência disso. Nessa mesa aqui eu já sentei para conversar com muita gente. E eu já cheguei a conversar a última vez, conversei até com duas senhoras aqui que vieram para cá, que faz parte de uma mentoria nossa, nós acompanhamos de perto, e eu disse, olha, eu não tenho problema nenhum, chegar um momento que eu vou perceber que eu não consigo fazer mais a Gelima crescer. E aí eu não tenho problema nenhum em dizer o seguinte, até o meu amigo João, acho que ele estava nessa reunião, né, João? E aí, gente, o João é o nosso anjo do nosso marcha aqui, é o cara profissional, tem que falar desse cara meio propaganda, não posso fazer propaganda dele não, o cara é uma máquina. Aí o que acontece é o seguinte, e aí eu cheguei muito claro disso, ó, consegui chegar aqui, vamos dizer que eu consegui chegar a 1 milhão, vamos dizer que eu consegui a 2, chegar a 5 milhões, mas se eu perceber que eu não consigo sair mais da casa dos 5 milhões, é porque o meu próprio negócio está dizendo para mim, o teu nível de conhecimento chegou até aqui. Então, às vezes eu tenho que pensar 2 vezes se meu ego, ele não pode me cegar. Ele não pode me atrapalhar. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu só consigo chegar até ali. Então eu vou precisar de outros braços, de outras mãos, muito mais competentes do que as minhas. Eu acho que a gente tem que ir mais ou menos por esse lado, por essa linha de raciocínio, entende? É nesse time, é nesse jogo que eu acredito. Isso. E quando a gente fala também dessa parte de ego, a gente fala também e lembra da parte de faturamento, né? Muitas das vezes o dono do supermercado ele se preocupa muito com o faturamento do supermercado dele. Eu percebi, né? Ele quer vender muito, ele acha que se ele vender 3, 5 milhões vai ser algo fora da curva porque vai sobrar mais. Mas eu digo, sem estratégia não sobra nada. Não sobra nada. Ele pode aumentar o custo dele, a despesa um supermercado hoje com uma margem boa, eu digo que ele está ali entre os 26. O cara que disse que está com 30, ele está se enganando. Como muitas das vezes eu já entrei para dentro do sistema, eu cheguei, olhei um açougue dando 30%. Aí eu disse assim, cara, se esse açougue aqui der 30%, eu quero sentar e eu quero aprender como é que tu fez isso. Porque não dá. Não dá. Açougue geralmente aí, tirando tudo, todo tipo de problema, ele vai dar mal 15%. Entendeu?
Por isso que vem a estratégia dentro do açougue, que é a parte de trabalhar com os embandejados, trabalhar com a parte de frios, né? Que é a toscana, a salsicha, toda essa categoria aí de embutidos, para poder rentabilizar o setor, porque senão o setor não se paga, né? E muitas das vezes o dono do supermercado ele tem essa preocupação com a venda alta e ele achar que ele... Mas quando ele vai ver o caixa dele lá, tá furado, não está sobrando dinheiro. Quando chega no dia do pagamento dos funcionários, ele está apertado, fazendo empréstimo para poder pagar. E o cara está com faturamento de mais de 3 milhões. Aonde é que está o erro? O que tu acha disso? Eu penso o seguinte, eu percebi que nesse cenário de alto valor faturado, de 3, 6 milhões, eles aumentam o faturamento, aumentam o custo, aí a gente entende que o custo da operação, mas já a despesa também vai junto. E essa despesa, o grande problema é essa despesa. E nessa despesa também tem um grande problema maciço nele, que é o dono do supermercado não ter a cultura de entender o que é prolabore, o que é o salário dele, e ele aprender a viver com aquele salário. Aí você percebe que isso é geral, ele mistura a vida pessoal com a vida profissional e ele passa a ser o funcionário mais caro da própria empresa dele. BMW, Hilux, como a gente comentou agora há pouco. E aí o que acontece? Ele vai percebendo, ele vai sumindo. Aí ele deixa de reparar as reais estratégias que não é somente sobre o faturamento. Às vezes o mesmo faturamento que você tem hoje, de 2, 3 milhões, ele te gera um lucro muito maior. Não é crescer para cima, é crescer para baixo. Como se fosse uma raiz. O lucro, ele cresce para baixo. Então, assim, você consegue enxugando, e vai passando por um funil. Na própria DRE, ela te mostra isso, uma DRE bem feita. E no final te sobra um lucro. E esse lucro, ele é líquido. Esse é que vai te gerar riqueza. E esse o pessoal esquece de olhar. Eles esquecem plenamente de olhar. Aí vai acompanhando, vai aumentando o nível de despesa, vai se perdendo. Eles vão se perdendo. Vai chegando um momento que eles dizem o seguinte, rapaz, eu vendi 6 milhões, eu tava vendendo 3, eu vendendo 6 milhões e ainda não tá me sobrando nada. Tá bem aí, ó, fio da meada. Esse é uma das mexas da questão. E isso tudo começa desde a prevenção de perdas. A prevenção de perdas, porque muitas das vezes nem o dono do supermercado ele dá o exemplo que deveria dar na frente dos funcionários deles. Justamente. Ou seja, ele pega uma água lá da geladeira lá, aquela água que era para ele vender, e ele nem passou no caixa, ele passou direto, jogou no lixo, jogou pela loja. Não assinou lá o negócio lá para fazer. Não assinou, não fez uma requisição. Requisição do sistema. Ou seja, a galera vai fazer a limpeza dos banheiros, pega o detergente lá na seção, vai direto pro banheiro. Não tá no centro de custo ali separado a despesa. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa muito grande de Americanas. Né? Isso são dados reais. Você viu tudo que a Americanas passou nos últimos tempos. Certo. Quase quebrou. Não quebrou porque ela tem grandes investidores. Verdade. É uma empresa que está dentro das ações aí e tem muita gente forte por detrás disso. Certo? Certo. Mas tudo começou por um chocolate. Ou seja, não tinha prevenção de perdas. O pessoal entrava e comia o chocolate e jogava a casquinha lá fora, lá, jogava a embalagem fora. E o que aconteceu? Aquilo foi trazendo um prejuízo financeiro para a empresa. É o que acontece dentro do supermercado hoje. Se tu parar para ver, tu já viu o supermercado com lixeira? Não. Por quê que não tem lixeira? Justamente para isso, para prevenir perdas. Porque se tu botar uma lixeira, o cara vai lá na geladeira de iogurte, ele vai tomar iogurte e ele vai jogar dentro da lixeira iogurte, ele não vai pagar. E isso é prevenir perdas. Né? Até um detalhe muito bobo, né? Mas faz uma diferença absurda. Pega um iogurte por dia e calcula ele por 30 dias. E depois bota por um ano. E depois bota por um ano, para te ver o tamanho do prejuízo que tu vai ter. Não. Então, pega um detergente por dia que é gasto. Pega um pacote de sabão em pó de R$ 2,79. Calcula todo dia. Vai dar R$270 aí em 10 dias. Em 30 dias, na verdade. E calcula isso aí por um ano. É um impacto grande. Ou seja, aí tem água sanitária, tem sabão, é um conjunto. E a gente está falando só de uma situação. Só de uma situação. A gente não está falando do que é roubado, que a gente não vê. Porque existe dois tipos de perda, né? Que é a perda visível, aquela que todo mundo está vendo, e a perda invisível. Aquela que ninguém vê, ninguém sabe para onde foi. Foi aquilo que sumiu no balanço. Sim. Vou dar um exemplo. O cara comprou aqui 100 fardos de leite em pó. Mas quando chegou no dia do balanço dele, só apareceu 80. Para onde é que foi 30 se não foi faturado? Verdade. Entendeu? Verdade. Então são esse tipo de situações que a falta de controle hoje dentro do supermercado causa. Né? E Lima, trazendo isso para dentro da contabilidade, aonde é que a gente consegue ajudar o dono do supermercado com o trabalho da G-Lima Smart? Pronto, vamos lá. Vamos citar justamente esse problema das perdas, né? Eu percebi que os donos dos supermercados, principalmente esses de bairros, que eles não têm esse controle e eles esquecem que existe um benefício. Primeiro benefício é estar no lucro real. Segundo benefício é tirar foto, registrar com o inventário, ou seja, o registro que está no sistema, um bom sistema. Você tira o registro daquele inventário, faz a conferência, identifica os que estão vencidos, que foram extraviados, que foram perdidos. Você faz um registro documental.
Você contrata uma empresa, essa empresa geralmente é vinculada, pode ser pela Anvisa, Vigilância Sanitária, elas conseguem te indicar, e você faz um registro, e esse registro você vai emitir uma nota fiscal. E essa nota fiscal, ela vai excluir aquele valor da tua base de cálculo que tu pagaria de imposto. E muita gente não sabe fazer isso. Quantos donos de supermercado não sabem Não disso? fazem, eles não fazem. Quantos donos de supermercado não têm essa prática? Aí eu, pelo que eu conheço, eu rodo esse Maranhão todo aí visitando o cliente, ninguém Verdade, faz. ninguém faz. Entendeu? Uma grande oportunidade para o dono de varejo, o dono do supermercado. Eu acho que chegou um momento do dono do supermercado começar a se organizar, porque nós vamos crescer, o varejo de bairro, estudo isso, viu? É. Até 2033, o supermercado de bairro, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai crescer muito. Você pode ver que os atacarejos, eles incharam, Demais. né? E chegaram no faturamento onde eles não conseguem crescer. Eles estão inventando o que fazer para chamar o varejo para lá e não estão conseguindo. Não estão conseguindo. Enquanto eu vou ver o varejo está crescendo aí 70% ao ano. E vou dar um dado importante. Com a reforma tributária, existe uma parte da lei da reforma que ela vai dar benefício. Os benefícios fiscais eles vão acabar, né? Até então, até a segunda ordem, mas aí eles vão acabar. Mas ela vai dar uns benefícios dentro da própria reforma. Ela vai ser seletiva referente ao produto cesta básica. Então, o cara que é do bairro, que é varejista, quer aprender a se organizar, colocar os processos, entender a reforma, ele vai estar com uma mina de ouro nas mãos. Ele vai vender muito, muito e pagando menos imposto, porque o serviço vai cobrir essa parte da cesta básica. Vocês entendem isso? É uma mega, ultra oportunidade, mas tem que começar esse ano. Até quantos por cento eles vão conseguir reduzir no produto lá da cesta básica? Eles estão querendo zerar. Vai ter imposto lá que vai estar zerado. Ou seja, corre um risco do cara lá do varejo de bairro ainda conseguir vender mais barato do que o cara do atacarejo. Justamente, mais barato. É possível que aconteça. É possível sim que aconteça. Tanto é isso está acontecendo, isso já é tão real que a gente vê a movimentação das indústrias correndo para o varejo. Ou seja, eu vejo as indústrias hoje, isso porque eu rodo muito, eu vejo muito essa movimentação. Ou seja, os caras estão saindo de dentro dos atacarejos, continua prestando serviço lá tranquilo, mas eles estão indo ao cara do varejo lá. Estão expandindo para aquele cara lá Estão dando uma embaixo. oportunidade para aquele cara, porque Joga isso porque olha só como é que é o jogo. Rapaz, eu gasto X no atacarejo, mas aqui no varejo eu estou gastando Y, que é metade do X que eu estou gastando lá. Então eu prefiro gastar metade aqui, dar essa condição aqui pro cara aqui e a gente crescer junto, do que fazer isso bem aqui e perder minha parte do meu lucro. Entendeu? Então a jogada está sendo muito bem desenhada pelas indústrias, né? E isso tem ajudado o cara do varejo a crescer. Ou seja, a oportunidade está aí. Quando eu chego num cliente desse de varejo, a primeira coisa que eu faço, eu digo assim, epa, peraí, segura um pouquinho a compra desse lado aqui, bora olhar os caras das indústrias, vamos ver as distribuições, o que é que elas têm para oferecer para a gente, vamos sentar com um time de compra, vamos ver o que tem de oportunidade para a gente poder crescer, entendeu? Ver o que a gente tem de ações para dentro do nosso supermercado. Pois bem, meus amados, eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Emerson, né, Emerson Costa, tem muito nos ensinado, aprendi muito nessa última experiência que tivemos junto, aqui a gente aqui da Gelima, aqui nos estúdios da Gelima, de forma direta, agora a gente vai ter um desafio de um cliente grande pra gente consertar juntos, sabe disso, que aqui a gente não vai fazer sozinho, né, enfim, e dizer pra você, se você não tem algumas considerações finais pra falar pro nosso público, fique à vontade. Eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui junto com você hoje, Lima, além de empresa, um grande amigo aqui, né? E assim, eu acredito muito que Deus ele une propósito, né? E assim, quando Deus colocou ele aqui na minha vida, né, pra gente falar de negócio, a gente conseguiu desenvolver muita coisa boa. Tanto eu tenho aprendido, como eu acredito que ele também tem aprendido bastante, e para mim tem sido um divisor de águas. E eu quero agradecer a todos, né, que acompanharam isso aqui, né? E assim, vamos para cima, tem muita coisa para a gente viver ainda aí, né, Lima? Tem muito lugar. A nossa intenção não é parar em 2 clientes, 3, 10, 15, não. A gente quer alcançar o Maranhão todo. A gente precisa de ajuda. Isso. E a gente vai alcançar o Maranhão todo. A gente tem um projeto bem grande, né? E eu acredito que Deus só planta aquilo no nosso coração que Ele quer que aconteça, né? Então é isso, meu amigo. Muito obrigado. Vamos para cima. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos e até mais.